Edric Desert, o Rei Abutre. Parte 9. O reino que Edric construiu não tinha nome. Não era Dorne. Não era Terras da Tempestade. Não era Campina. Era um território de fronteiras fluídas, lealdades instáveis, alianças forjadas na necessidade e mantidas por medo ou respeito. Os lordes de Westeros chamavam de o Ninho do Abutre. Os pequenos povos chamavam de a Terra da Fome Saciada. Edric chamava de lar. A construção começou pelas Montanhas Vermelhas. Não com pedra e cal, não tinha tempo para castelos. Mas com madeira e couro e lona. Kili, o coxo, projetou um sistema de acampamentos fortificados espalhados pelos vales inacessíveis, conectados por trilhas que só os homens do Abutre conheciam. Cada acampamento tinha celeiros subterrâneos, protegidos da umidade e dos saqueadores. Cisternas esculpidas na rocha, alimentadas pela neve derretida dos picos. Forjas movidas a carvão vegetal, produzindo armas noite e dia. Enfermarias onde a Liça das Águas treinava curandeiras improvisadas. Escolas. Escolas. Damon Areia questionou quando viu a primeira escola. Para quê? Nossos homens precisam aprender a lutar, não a ler. Nossos homens, respondeu Edric, precisam aprender a viver depois que a guerra acabar. Soldados que só sabem lutar viram mercenários ou mendigos. Soldados que sabem ler viram mercadores, artesãos, lordes. Damon franziu o senho. Você quer que nossos soldados virem lordes? Quero que nossos filhos não precisem roubar para sobreviver. Damon não entendeu completamente. Mas obedeceu. A segunda fase foi a agricultura. As Montanhas Vermelhas não eram generosas. Solo pedregoso, água escassa, estações curtas. Mas os camponeses que se juntaram ao exército do Abutre traziam conhecimento que nenhum lorde valorizava. Sabiam plantar em terraços, como os antigos Roinares. Sabiam irrigar com canais estreitos que não desperdiçavam água. Sabiam quais raízes cresciam na sombra, quais grãos resistiam à seca, quais árvores frutíferas podiam ser convencidas a florescer na pedra. Edric os ouvia. E aprendia. A terceira fase foi a mais difícil. Lealdade. Os homens do Abutre seguiam Edric por muitas razões. Ódio aos lordes. Esperança de saque. Desespero de quem não tinha para onde ir. Mas ódio e esperança e desespero não sustentam exércitos para sempre. Ele precisava que acreditassem nele. Não no símbolo. No homem. Edric começou pequeno. Visitava os acampamentos pessoalmente, sem guardas, sem cerimônia. Sentava nas fogueiras, comia a mesma ração, ouvia as queixas. Soldados que nunca tinham visto um comandante de perto, quanto mais um rei, não sabiam como reagir. Vossa Graça, isso não é apropriado. Não sou graça nenhuma. Me chamo Edric. Continua. Aprendia nomes. Lembrava rostos. Perguntava sobre famílias, vilas queimadas, sonhos interrompidos. Um dia, um soldado lhe perguntou: por que você faz isso? Faço o quê? Isso. Ficar aqui. Ouvir. Agir como se fôssemos iguais. Edric demorou a responder. Porque somos. Mas você é rei. Rei de quê? De terra que não me pertence? De homens que me seguem por desespero. Não escolhi isso. Só escolhi não aceitar o que me deram. Pausa. Vocês também não aceitaram. Por isso estão aqui. O soldado não perguntou mais nada. Mas na manhã seguinte, quando Edric passou pelo acampamento, o homem ergueu o punho e bateu no peito. Não era saudação militar. Era reconhecimento. As notícias do Ninho do Abutre espalharam-se como fogo em capim seco. Não por corvos, Edric não tinha mestres. Mas por mercadores, por viajantes, por camponeses que cruzavam as fronteiras levando histórias para parentes distantes. Dizem que o rei Abutre construiu celeiros nas montanhas. Comida suficiente para passar o inverno. Dizem que ele tem escola. Ensina os filhos dos soldados a ler. Dizem que não mata prisioneiros. Dizem que liberta camponeses. Dizem que paga pelo que toma. Dizem que é louco.
Dizem que é santo. Dizem que é só um homem que perdeu o pai e não sabe perdoar. Os lordes riam dessas histórias. Os pequenos povos ouviam em silêncio. E começavam a fazer perguntas que nunca tinham feito antes. Em Jardim de Cima, Mace Tyrell finalmente percebeu que o problema nas fronteiras não ia desaparecer sozinho. O bastardo está consolidando posições nas montanhas, disse a seus conselheiros. Celeiros. Forjas. Acampamentos fortificados. Isso não é mais um bando de saqueadores. É um exército de ocupação. Com licença, milord, respondeu seu mestre dos costumes, mas ocupação de quê? As Montanhas Vermelhas são território dornês. Dorne que resolva. Dorne não resolve. Dorne está paralisado. Doran Martell espera. Oberyn Martell está morto. Os lordes dorneses estão divididos entre apoiar o bastardo ou esperar que ele desapareça. Tyrell massageou as têmporas. Precisamos enviar uma mensagem. Mostrar que o Tronos de Ferro não tolera rebeldes. Que tipo de mensagem, milord? Tyrell pensou. 1000 dragões. Não, 5000. Pela cabeça do rei Abutre. Vivo ou morto? Vivo ou morto, milord? Vivo ou morto? 5000 dragões. Suficiente para comprar um castelo pequeno. Suficiente para sustentar uma companhia mercenária por um ano. Suficiente para transformar qualquer caçador de recompensas em um homem muito rico. Edric soube do preço de sua cabeça por um mercador que atravessava as montanhas com seda de mir. 5000, repetiu, sem emoção. Estou valorizado. Nin não riu. Isso vai atrair caçadores de toda Westeros. Profissionais. Homens que matam reis por ofício. Sei. Precisamos aumentar a segurança. Guarda-costas. Patrulhas. Protocolos. Não. Nin franziu o senho. Não? Se eu andar cercado de guarda-costas, estarei dizendo aos meus homens que tenho medo. Que não confio neles. Que me considero acima deles. Mas você está acima deles. É o rei. Não sou o rei. Sou um símbolo. Símbolos não podem parecer fracos. Nin abriu a boca para argumentar, depois fechou. Você está errado, disse finalmente. Mas entendo por que pensa assim. É o suficiente? Por enquanto. O primeiro caçador chegou na lua cheia. Era um bravo companheiro, ex-soldado da Companhia da Rosa, que acreditava que 5000 dragões eram 5000 dragões. Infiltrou-se no acampamento vestido de camponês, uma adaga escondida nas dobras da túnica. A Lista das Águas o reconheceu pelo modo como andava. Homens que passaram anos em exércitos não conseguiam andar como camponeses. Tinham ritmo militar nos passos, mesmo quando tentavam esconder. O caçador foi levado à tenda de Edric. Veio me matar? Veio coletar recompensa. Pessoalmente ou por procuração? Pessoalmente. 5000 dragões são muitos dragões. São. Mas você não vai recebê-los. O caçador cuspiu no chão. Vai me matar, então? Execute seu prisioneiro. Mostre a todos o que acontece com quem tenta. Edric inclinou a cabeça. Não. Não? Você é soldado. Preciso de soldados. Seu contrato com a Companhia da Rosa acabou. O caçador piscou. Acabou. Não renovaram. Então fique. Ensine meus homens a lutar como lutam os bravos companheiros. Em troca, você come. Dorme. Não é esfaqueado pelas costas enquanto dorme. E os 5000 dragões? O Trono de Ferro não paga promessas. Eu pago comida. O caçador demorou muito tempo para responder. Você é louco. Já me disseram. Não vai durar um ano. Talvez não. Mas enquanto durar, vou durar do meu jeito. O caçador, chamava-se Rolando, descobririam depois, ficou. Não por lealdade. Não por idealismo. Porque Edric estava certo, o Trono de Ferro não pagava promessas. E comida era comida. Outros caçadores vieram. Alguns foram embora como Rolando, transformados em recrutas relutantes.
Alguns tentaram e morreram pelas mãos dos homens de Alissa. Alguns desapareceram nas montanhas e nunca mais foram vistos. Cada tentativa fracassada aumentava a lenda do rei Abutre. Imortal. Encantado. Protegido pelos deuses. Edric sabia que não era nada disso. Era apenas um homem que se recusava a morrer fácil. Na lua do galo, Edric recebeu visita inesperada. Ariane Martell chegou ao acampamento ao entardecer, escoltada por meia dúzia de cavaleiros com insígnias ocultas sob as capas. Não anunciou sua chegada. Simplesmente apareceu, como se as montanhas vermelhas fossem sua extensão natural. Edric a recebeu na entrada de sua tenda. Princesa. Rei. Não sou rei. E eu não sou princesa. Já que estamos mentindo, ela sorriu. Era o sorriso de Oberyn, irreverente, perigoso, irresistível. Por que veio? Porque meu pai finalmente decidiu agir. E porque você precisa saber antes que seja tarde demais. Ariane sentou-se sem ser convidada. Doran vai reconhecer você. Edric congelou. O quê? Oficialmente. Como filho de Oberyn. Como Martell. Vai lhe conceder terras, título, assento no Conselho de Dorne. Por quê? Porque esperar não funcionou. Porque você tem 30.000 homens e Dorne não tem exército para enfrentá-lo. Porque meu pai prefere neto rebelde dentro de casa que bastardo vingativo do lado de fora. Ariane inclinou a cabeça. E por que Oberyn pediu? Antes de morrer. Silêncio. Ele pediu a Doran que reconhecesse você. Disse que era a única coisa que podia fazer para compensar tudo. Edric não respondeu. Ariane esperou. O que você quer que eu faça? Perguntou Edric finalmente. Ajoelhe. Agradeça. Finja que os 19 anos de abandono não aconteceram. Quero que pense. Não agora. Não hoje. Mas quando a raiva passar. Ela se levantou. Meu pai vai fazer o anúncio na lua do dragão. Você pode aceitar ou recusar. Mas não pode dizer que não foi oferecido. Ariane caminhou até a entrada da tenda. Uma última coisa, disse, sem se virar. Oberyn me contou sobre sua mãe. Edric ergueu a cabeça. Ela não o amava. Não no começo. Foi só uma noite, uma distração, uma capitã pirata que ele encontrou num bordel de Lys. Mas depois, ele disse que ela mudou. Que começou a olhar para ele diferente. Que riam juntos. Que ela ensinou a ele uma música, em uma língua que ele não conhecia. Pausa. Ele nunca descobriu o que a música significava. Mas cantava baixinho, sozinho, quando pensava que ninguém estava ouvindo. Ariane virou o rosto. Achei que você devia saber. Ela partiu. Edric ficou imóvel por muito tempo. Então, sozinho na tenda vazia, começou a cantar. Não sabia as palavras. Não sabia a melodia. Mas cantou mesmo assim, baixinho, a música que nunca ouvira, para uma mãe que nunca conhecera. O reconhecimento de Doran Martell chegou na lua do dragão, exatamente como Ariane prometera. Edric Desert tornou-se Edric Martell. Recebeu terras nas Montanhas Vermelhas, terras que já controlava. Recebeu o título de Lorde das Marcas Dornesas, título que não pedira. Recebeu assento no Conselho de Dorne, assento que nunca ocuparia. Seus soldados comemoraram. Finalmente, o rei tinha nome de rei. Edric não comemorou. Guardou o decreto na mesma caixa onde guardava a carta de Ariane e o edito de Porto Real. 3 documentos. 3 verdades. Você é nosso. Você é nosso inimigo. Você é nosso. Ele não sabia qual pesava mais. Na primavera, o exército do Abutre estava pronto. 35.000 homens, 5.000 a mais que no ano anterior. Celeiros cheios. Armazéns abastecidos. Cavalos descansados. E Edric Martell, o rei Abutre, finalmente tomou uma decisão. Não marcharia para Porto Real. Não ainda. Marcharia para o oeste. Para Campina. Para as terras dos Tyrell. Não por vingança. Por justiça. Os Tyrell haviam apoiado os Lannister. Os Tyrell haviam lucrado com a morte de Oberyn.
Os Tireu haviam oferecido 5.000 dragões por sua cabeça. E os Tireu, mais que qualquer outra casa, temiam a fome dos pobres. Nós vamos mostrar a eles, disse Edric a seus comandantes, o que acontece quando os senhores esquecem que camponeses também sentem fome. Damon Areia ergueu a espada. A Lista das Águas sorriu. Nin desenrolou seus mapas. E o exército do Abutre moveu-se para o norte. Fim da parte 9.